quem não me conhece, eu sou da igreja de Londres, né, da Maria Glória de Londres. Sou esposa do Felipe, ele não pôde estar aqui hoje, mas mando um abraço para todo mundo. Bem. E nós somos líderes do Ministério de Jovens e temos, né, trabalhamos com muito amor e empenho na obra do Senhor, né? E já tem um tempo que o Senhor tem nos levantado aí, e eu gosto muito de... Deus tem trabalhado em nós, né, os nossos dons. Eu amo isso em Deus, porque Ele enxerta em nós os dons dEle e Ele trabalha em nós os dons que Ele nos dá, né? Isso é tremendo, maravilhoso. E aí, deve ter o quê? Um mês, pastor? 2, mais ou menos, né? No máximo, não sei, que eu vim aqui, o pastor Orlando me convidou, porque nós estávamos falando sobre família, e aí Deus, né, o pastor Orlando pediu que eu falasse sobre filiação. Deus me deu uma palavra, eu levei lá em Londres e trouxe aqui para os irmãos. E aí, já na semana passada, eu acho, o pastor Luiz me convidou por causa do culto das crianças, né? Já está trazendo uma palavra voltada para os pais. Eu tô achando isso muito profético. Quem sabe aí, né? Um baby em breve. Que Deus me abençoe. Amém. Não tem ainda não. Mas eu tô aqui falando de filiação, de pais e filhos e aquela coisa toda. Eu queria pedir aos irmãos que estendessem as mãos para cá, né? Eu preciso da oração dos irmãos. Eu sou, né, apenas um vaso simples de barro e eu quero ser usado pelo oleiro. Eu queria pedir aos irmãos que intercedessem por mim nessa hora. Senhor, essa é a sua palavra. O Senhor sabe já, né, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Que eu seja apenas um canal, ó Deus, para a tua bênção, para a tua palavra, ó Deus, para a sua unção. Que nessa tarde, Deus, o Senhor derrame cura. Que nessa tarde, o Senhor, Deus, derrame mais do seu conhecimento, da sua revelação. Nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos, Senhor, conhecer mais dos desígnios do Senhor para a nossa vida, Pai. É isso que nós queremos. Nós queremos caminhar de acordo com as tuas veredas, Deus. Nós queremos conhecer o Senhor mais, Pai. Ensina-nos, Senhor, nos ensina. E nós cremos, porque o Senhor é tão fiel, Deus. O Senhor é tão fiel que nós cremos pela fé que o Senhor já liberou, ó Deus. O Senhor já liberou a sua palavra e nós estamos, Deus, e declaramos, Senhor, que nós estamos com o coração aberto, Senhor, para receber o que o Senhor tem para nós. Capacita-me, Senhor, eu sou apenas um vaso que depende de Ti, ó Deus, 100%. Sem o Senhor eu nada posso fazer, ó Deus, o Senhor sabe disso. Mas nós cremos na sua fidelidade, nós cremos que o Senhor vai se manifestar aqui nessa tarde, Pai. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém. Então, vamos começar pela palavra, né? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem lá em Efésios, no capítulo 6. Existem várias diretrizes, vamos dizer assim, né? Existem vários caminhos, várias coisas várias formas que Deus, Ele nos orienta a respeito de família, a respeito de pais, a respeito de filhos. Mas esse versículo, essa parte de Efésios 6, onde Paulo ele orienta toda a família, depois mais à frente os irmãos podem ver que ele vai orientar o marido, as esposas, como devem ser, o que deve acontecer, como deve ser o relacionamento e qual o comportamento do marido com a esposa. Da mesma forma aqui, Paulo ele enfatiza o comportamento, né? Nós sabemos que tem que ter amor, nós sabemos que nós devemos orar, nós sabemos que nós devemos interceder, mas qual o comportamento que eu tenho que ter? Sabe? A prática. Paulo ensina o seguinte, eu achei muito interessante, porque pelo menos na minha versão o título está assim, o lar cristão. Então é uma palavra para nós, né? É uma palavra para nós como igreja, como cristãos. O lar cristão. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo bem claro, né? E nós, gente, Deus ele tem
um luxo com nós, né? Como igreja, assim, Fire and Glory, porque nós temos um acesso a um conhecimento tão genuíno da palavra de Deus, e Deus tem nos ensinado à medida desses tempos. Lá em Londres tem batido muito nessa tecla, e eu creio que aqui também, porque é o mesmo espírito, a mesma visão, essa questão assim, de família, sabe? Assim, ser família, de nos curar, de nos tratar, sabe? Aqui eu sei que a Priscila e o Maurício trabalham com casais, né? Ali sempre junto, pastora Rose e pastor Henrique lá em Londres. E as palavras nos cultos, o pastor Orlando pregou sobre perdão outro dia, foi espetacular. Então, assim, os irmãos conseguem ver por fora, assim, como se a gente estivesse assistindo o que está acontecendo, mas na verdade nós estamos inseridos naquilo. Mas se os irmãos forem olhar de fora, a gente vê o trabalhar de Deus. O que Deus está fazendo no nosso meio? O que é isso que Deus... Como Deus está nos levantando? Eu vejo da seguinte forma: Deus tem nos levantado para forjar uma geração. Eu vejo assim, com os jovens, sabe? Com os pais, com os filhos. Por que Deus tem nos ensinado tanto? Por que Deus tem trabalhado tanto em nós para que a gente invista nos jovens, invista nas crianças, para que nós tenhamos um lar sarado, um lar curado? Quanta palavra, quanta coisa Deus tem derramado no nosso meio, é porque Deus já está no futuro, né? O Senhor, ele investe nas crianças, porque elas são a geração do futuro. E Deus tem investido em nós primeiro, né? Trabalhado a nossa emoção, trabalhado a nossa identidade, né? Tentando nos curar de tantas coisas, tentando não, nos curando, né? De tantas coisas nas quais nós fomos feridos. Deus tem nos curado. E isso tudo, gente, no âmbito familiar, no âmbito da igreja, eu vejo que Deus está nos forjando, sabe? Para que a gente possa forjar outros e que esses outros continuem indo para fora. E aí, eu me lembrei, pensando em tudo isso, quando o pastor Luiz me chamou, eu me lembrei de um pai, que é o pai, né, da Bíblia, que é o Abraão, né? Eu me lembrei dele e eu comecei a meditar sobre a história de Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre que tipo de pai que Abraão foi, sabe? E eu fiquei pensando, ai Deus, mas Abraão é tão batido, confesso com os irmãos. Falei, ai Jesus, Abraão é tão batido, eu mesmo já assisti 1 milhão de pregações sobre Abraão, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, amém? E eu só realmente lembrei dele como um exemplo, porque vamos abrir rapidinho, porque na verdade não é o que Deus fala com ele não, mas eu achei interessante, lá em Gênesis no capítulo 18, é isso mesmo, só um minutinho, Gênesis 18, isso mesmo. Gênesis 18, quando tem aquele episódio, sabe, irmãos? Aquele episódio que os anjos visitam e o Senhor visitam Abraão, né, e falam que Sara vai ficar grávida, aquela coisa toda. Quando os anjos estão indo embora, né, passou, os anjos estão indo embora, e antes de Deus anunciar para Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, ai meu Deus, tá difícil aqui, peraí. Então, em um determinado momento, eu acho muito massa essa passagem, porque é Deus pensando sobre Abraão. Não é Deus falando para Abraão, é Deus pensando nele. Lá no Gênesis 18, começa assim, ó. Deus anuncia, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, o título ali do comecinho aqui, aí vai e fala assim. Visto, 17, Gênesis 18, 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha Deus pensando. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E aí depois desse versículo ele começa a falar de Sodoma e Gomorra. Olha os pensamentos de Deus sobre Abraão. Eu escolhi Abraão para ser pai de uma nação, e a casa dele foi escolhida, e essas são só palavras de bênção. E a casa dele, a família dele, o povo que ele vai gerar, vai guardar os meus caminhos, vão andar nos meus ensinamentos. Não, eu não vou ocultar isso de Abraão. E aí Deus fala com Abraão e tal. E eu fiquei pensando, se Deus pensava isso de Abraão, que paizão que ele ia ser, né? Como ele ia ser um pai
Como a gente, né, Abraão foi chamado de amigo de Deus, e todos nós sabemos aqui que Abraão, né, em determinado momento da vida dele, ele mente. Todo mundo conhece a história, né, para falar para Sara ser irmã dele, mas na verdade ela era esposa, aquela coisa toda. E ele tem ali os momentos de fraqueza dele, mas ele foi escolhido para ser um pai. Se você me perguntasse assim, qual o chamado de Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Para ser pai. Quem é pai e quem é mãe aqui? Amém? Eu não sou ainda não, mas eu vou dar uma... Tomara que o André assista. Estou dando uma levantadinha assim, ó. Porque eu quero, viu, irmãos? Eu tô querendo um baby, por isso que eu fico brincando assim com ele. Mas você está num momento da sua vida que você foi chamado por Deus para forjar alguém. Abraão nada mais foi chamado para forjar e gerar o povo que ia ser escolhido para trazer o Messias à terra. Nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Ele foi escolhido por Deus para que começasse o povo santo, o povo escolhido. E o povo escolhido para quê? O povo escolhido para receber a salvação e enviar a salvação para fora. Nossos filhos e filhas, eu vou dizer nossos profetizando, né? Eu sempre vou me incluir aqui, amém? Nossos filhos e filhas, eles são chamados para isso. Mas Abraão, eles são chamados para levar a salvação para o mundo, para ser a luz do mundo, assim como nós também, irmãos. Mas nós muitas vezes não conseguimos ser pais perfeitos. Abraão não foi. Você pensa, o que? Abraão não foi? Não, Abraão não foi. Mas nós vamos chegar lá ainda, que eu tenho que seguir aqui, senão... E eu comecei a pensar nessa dinâmica de Efésios, que fala, né, a dinâmica do relacionamento familiar de pais e filhos. Então a gente pode pegar dessa dinâmica aqui de obedeça, honre seus pais, porque é o primeiro mandamento, ou seja, uma ordem, tem que ser cumprida anyway, né? Você honrar e respeitar os seus pais e obedecer aos seus pais. Mas aí chega na parte dos pais para com os filhos. Essa é uma parte muito sensível, eu sempre vejo. Por quê? Porque a gente sempre cobra e se cobra a si mesmo, né? Que a gente tem que honrar e respeitar os nossos pais. Se nós já chegamos na idade da maturação, né? Nós já temos o nosso cérebro formado, nós já buscamos o conhecimento do Senhor. Eu falo formado, amadurecido, sabe? E nós já estamos... Aí, irmãos, a gente se cobra, sabe? A gente fala, não, eu vou matar a mim mesmo, eu vou honrar. Mas a criança, e até uma certa idade o adolescente, isso aí é individual, porque tem adolescentes que já atingem a maturação antes, né? Mas nem todos são assim. Eles precisam ser plantados, investidos. Eles precisam de investimento. A criança e o adolescente precisam de investimento. Eu lembro que a minha mãe falava muito isso. Olha, a Amanda é o seu jardim. Eu, né, no caso, ela falando pro meu pai. O que você plantar nela, você vai colher. Cuidado. Então, os nossos filhos são o nosso jardim. O que você plantar neles, você vai colher. Até que passe a idade da maturação e que, pela graça de Deus, né, eles consigam honrar e obedecer e ter amor e aquela coisa toda. Se isso não for plantado neles, isso vai ser um caminho árduo que eles vão ter que percorrer depois para conseguir. Porque isso não foi plantado. Então, quando a gente lê na palavra de Deus assim, olha, não provoque seus filhos, não provoque a ira dos seus filhos. Quando você está provocando alguém, o que você está fazendo com a pessoa? Desrespeitando-a. Não respeitando o processo que ela está. Por exemplo, eu não vou pedir, seria um desrespeito para mim, por exemplo, eu pedir uma criança para fazer algo que só um adulto faz. Eu vou pedir uma criança para carregar esse sofá? Ou um adolescente para fazer alguma coisa que ele não dá conta de fazer? Se eu sei que ele não dá, por exemplo, eu estou desrespeitando, eu estou provocando, né? Provocando uma frustração, provocando a ira. Então nós, como pais, temos o dever de fazer o quê? De não provocar os nossos filhos, de investir nos nossos filhos no processo que ele está. Amém? E esse relacionamento de pais e filhos, irmãos, é o relacionamento mais complexo que já foi estudado. Assim, quando eu estava fazendo psicologia no Brasil, eu lembro que eu cheguei numa fase do curso que a gente estudava muito sobre crianças e eu falei, eu não quero ser mãe não.
Porque as aulas eram falando de desenvolvimento da criança e era assim, porque a mãe, gente, eu ficava assim, gente, meu Deus, a mãe, a gente acha que a mãe é a salvação, mas a mãe é a tragédia. Porque os pais, aquele relacionamento, porque é um relacionamento muito complexo, e a mãe não é a tragédia, não, é uma benção, tá? Mas, por causa do emaranhado de emoção que tem entre o pai e o filho, por causa da complexidade do relacionamento de ambos. É um relacionamento muito complexo, pais e filhos, né? Quando a criança nasce, por exemplo, o primeiro estado da criança, quando ela é um bebezinho, ela não sabe que ela é um indivíduo, né? Ela não entende que ela é um indivíduo à parte. E a mãe, conscientemente, também não entende. E existe um processo para que depois haja essa separação. E isso é duro para a criança, porque ela ainda é bem pequena quando ela compreende isso. Quem já ouviu falar daquela fase terrible two, né? Que é quando a criança fica muito assim. Eu não gosto dessa expressão, mas é quando a criança se reconhece como indivíduo. E aí ela quer expressar suas vontades. A Priscila tá assim, ó, na cadeira tá lá. Né? E aí a criança quer expressar suas vontades. Normalmente nessa fase a criança se vê no espelho e identifica que tem um neném. Ai, neném. Ela se reconhece como uma pessoa. Mas até essa fase não. Então, é todo esse processo de primeira infância, todas essas coisas, isso é muito complexo. E isso marca muito a gente. Por isso que Deus tem todo um trabalho, o Senhor tem todo um zelo conosco de nos explicar esses processos, de deixar para nós assim, que se a gente sabe, irmãos, buscar, falar, Deus, eu quero saber, me ensina como a ser um pai e uma mãe, mesmo que eu não tenha um conhecimento assim, científico, sei lá, mas me ensina, o Senhor nos dá a graça, porque a Bíblia fala que aquele que pede sabedoria é dado à vontade, e a palavra do Senhor é fiel. Amém? Então, como que nós vamos dar conta desse relacionamento se é esse relacionamento tão complexo, né? Entre pais, filhos, de amor, de corte, de prazer ali, de estar junto. Como que nós vamos fazer para dar conta disso? Porque é isso que vai gerir, igual eu falei aqui na outra pregação, esse é o filtro de como que o seu filho vai se enxergar. Esse foi o filtro de como você se enxerga. Ainda que hoje você já tenha passado por um processo de cura, eu passei, amém? Foi tremendo o que Deus fez na minha vida. Eu precisava mesmo de muita cura. E Deus cura, restaura a nossa identidade, nos dá um fôlego novo, sabe? Nos ensina os caminhos dele, os ensinamentos dele, para que a gente possa ser pais melhores. Então, se eu sei que isso vai influenciar tanto o meu filho, e a Bíblia fala, não provoque o seu filho, ou seja, não force demais a barra, e eu não estou falando aqui de não corrigir, viu, irmãos? Estou falando de correção, não. Estou falando de processo, né? Às vezes a criança dá conta de uma coisa, se você sabe, você conhece seu filho, você sabe que ele dá conta, você pode forçar. Se não, não force. E eu não estou falando de coisa banal, não. Sabe? Mas não provoque a ira do seu filho. Não provoque a frustração nele. Os irmãos entendem que é tudo com equilíbrio? Amém? Não tem ninguém falando aqui que é só passar a mão na cabecinha, não, tá? Até porque senão eu estaria sendo antibíblica. Eu estou falando de provocar a ira. Que é o que a palavra nos diz também. Provocar é algo que não existe e você faz ter. Né? Você cria, você provoca aquilo que não tem. Então, muitas vezes os nossos complexos mesmo, eu posso falar por mim, foi colocar dentro de casa, imagina. De forma alguma que sem querer expor a minha família, eu os amo meus pais, já amadureci, já fui curada. Mas muitos complexos que eu tive foi colocar dentro de casa. Então, se o Senhor não tivesse entrado com providência, eu realmente, irmãos, não sei como eu estaria hoje. Eu não sei. Se eu estou aqui hoje, é a glória de Deus mesmo. De tão forte que é. Então, como nós vamos fazer? Se isso pode influenciar tanto a vida do seu filho. O que eu posso fazer para me tornar melhor? Quando eu lembro de Abraão, eu lembro de um pai maravilhoso, né? Assim, um homem apaixonado pelo Senhor, que foi chamado de amigo de Deus. Mas ouvindo também, lendo sobre a família de Abraão, a gente vê que existe uma marca na família de Abraão. E que muitas das tragédias que aconteceram foi por causa daquela marca. Que é a marca da preferência.
Abraão preferia Isaac a Ismael. Não, Amanda, não preferia, porque ele pediu a Deus que também abençoasse Ismael, porque ele tinha pena do garoto. Mas ele não pensou duas vezes antes de mandar Agar embora. Se fosse com Isaac, isso não aconteceria, porque Isaac era o filho da promessa. Então havia uma preferência. Aí quando nós ok, isso aconteceu no âmbito familiar de Abraão. Aí Isaac formou a família dele com Rebeca. Tiveram os gêmeos lá, né? Esaú e Jacó. Rebeca, todo mundo sabe, preferia Jacó. E Abraão preferia Esaú. Mais uma marca de preferência que trouxe prejuízo, dano, inimizade dentro de casa, problemas sérios. Aí Jacó formou a família dele. E ele preferia Raquel a Lia, porque ele tinha duas esposas, e ele descaradamente preferia Raquel. Isso trouxe uma inimizade entre as irmãs, uma competição. E aí Deus abençoou Lia, porque Deus é justo, né? Raquel tinha o homem todo dia, Lia sozinha. Deus mandou o menino para Lia, né? E Lia foi ganhando filho, aquela coisa toda. E gente, a história das duas é de você pensar, meu Deus, que tragédia. Como que essa família é a família do povo escolhido? Ainda bem, né, que o Senhor é fiel e é Ele que faz, não somos nós. Porque as duas eram um pé de guerra dentro de casa, uma disputando quem tinha mais filho, aquela confusão, né? E assim nós vamos vendo. Aí quando teve, até que enfim Raquel teve lá os filhinhos dela e teve o José, e Jacó também preferia José. Se não preferisse, os irmãos não tinham jogado o José no buraco. José tinha tudo, não é assim a história? Você vê a marca, a preferência. Olha os danos que isso trouxe para a família de Abraão. E aí eu estava lembrando assim de danos, sabe? De coisas que vão passando de geração em geração. E com homens de Deus, irmãos. Homens de Deus. E aí eu lembrei de Davi, né? O pecado, vamos colocar assim, né? Da família de Abraão, era a preferência, era a marca ali, aquele pecado de gerações que abria brechas e trazia prejuízo, morte, maldição para a família. E aí depois nós vemos a família de Davi. Nós podemos ver, eu peguei ele como exemplo também, porque ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Quem chamou ele de homem segundo o coração de Deus? Chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Um homem que andava com Deus. Um homem que foi o rei mais marcante da história, né? Do povo judaico, não foi? Tudo deles lá é o King David e tal. Né? E Davi realmente fez grandes coisas. Foi um rei, né, maravilhoso e um homem que amava o Senhor. Ele falava, Senhor, tira de mim tudo, mas não tira de mim a sua presença. Amava Deus, amava estar na casa, queria construir um templo para Deus. Servia ao Senhor. Era apaixonado por Deus. Mas aí, Davi pecou. Caiu com Batseba, se arrependeu do seu pecado, né? Pediu perdão, colheu os frutos dele. E aí depois nós podemos ver na família dele, os filhos caindo no mesmo pecado. A gente vê que Tamar, né, foi estuprada pelo próprio irmão Aminon. E Absalão, que era filho... Eu não estou lendo, irmãos, mas todo mundo conhece essa história, né? Quando Davi era rei e tudo, né? Davi pecou com Batseba, caiu em adultério com ela. E aí pediu perdão do seu pecado e tudo. A Bíblia não fala se ele fez um concerto familiar. É disso que eu vou falar depois. E aí, mais tarde, ele tinha Absalão, né? Aminon e Tamar. Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe. E Aminon era filho de uma outra mãe. E Aminon se apaixonou pela irmã, imagina. Pela meia-irmã. E em um determinado momento, Aminon monta uma história e estupra Tamar. Davi fez alguma coisa, gente? Não. Ele ficou sabendo, mas a Bíblia não fala o que ele pensou, né? Assim, pode ter se entristecido, mas não fez. E Absalão, tomado pela revolta, matou Aminon e aquela tragédia. Depois Salomão, o homem mais sábio do mundo, também conhecido como um dos mais... Que palavra que eu posso usar quando a pessoa é muito... Como é que é mesmo? Fugiu? Quando a pessoa é muito... Quando tem muitas pessoas, muitos parceiros... Galinha? Não, uma palavra um pouco menos ofensiva. Vamos colocar isso aí. Né? E ele tinha teve 1000 esposas ou mais de 1000, Salomão. Imagina, eu acho que era 700 concubinas ou 700 esposas, 300 concubinas, uma coisa ou outra.
E você vê, e aí depois acabou depressivo, acaba a sua vida um homem cheio de sabedoria, depressivo. E aí você olha para isso e pensa assim, meu Deus. E eu comecei a olhar para minha família. E eu falei, Deus, eu carrego marcas de filiação, de pecados que trouxeram tragédia para minha família, dor. E qual é a minha tendência, irmãos? Nós precisamos, Deus nos dá, amém? Essa capacidade de nos autoanalisar. Glória a Deus. Não estou falando só de psicologia, não. Estou falando pelo Espírito mesmo. Nós podemos chegar diante do Senhor e falar, Deus, me ajuda, Senhor. Sonda o meu coração, assim como Davi fez. Davi pediu. Vê se há em mim algum caminho mau. E eu comecei a falar e eu identifiquei. Eu falei, há grande chance de eu repetir isso com meu filho quando eu tiver um. Grandes chances, porque muitas vezes eu repito isso em outros relacionamentos. Deus me deu essa graça, porque eu busquei. Amém? Então nós vemos que nas nossas famílias também não são diferentes. Na família de Abraão foi assim, na família de Davi foi assim. Famílias que marcaram a geração, famílias que foram o berço, famílias que são antecedentes de Jesus, do Mestre, do Messias, do povo escolhido. Por que conosco seria diferente? E eu não estou aqui nos colocando inferior a eles, não. Nós somos todos filhos da graça. Amém? Mas por que conosco seria diferente? Se eles estão aqui na palavra de Deus e demonstraram a fraqueza deles, nós também temos as nossas. E muitas vezes nós depositamos, ou até mesmo sem querer, irmãos, inconscientemente, ou por brechas que foram abertas, ou por pecados que não foram confessados. Isso passa. E isso é sério. Porque nós estamos forjando uma geração. Amém? Nós estamos forjando crianças que vão anunciar o Evangelho. Que vão chegar na escola e serão o diferencial da escola. Que chegaram na escola onde ninguém praticamente aqui, né? É uma coisa que sempre me chocou muito, porque o cristianismo é só mais um. Né? No Brasil você nasce cristão praticamente, né? E aqui não, o cristianismo é mais uma religião. Né? Dentre tantas que tem aqui. E eles serão o cristão. E eles serão os coleguinhas que vão fazer a diferença, o que não faz o bullying. Ou o que sofre o bullying, aí mesmo assim com tristeza, é o que distribui perdão. Mas nós estamos forjando nossos filhos para ser assim? E eu me permito dar um exemplo de uma criança que eu conheço. E ela é filho de uma pastora lá do Brasil, a pastora que me discipulou, a pastora Cristiana. E ele tinha o Davi. Desde muito novo, irmãos. Ele é cheio do Espírito Santo. E assim, ele ia para os retiros dos adolescentes que a gente fazia lá, e ela era assim, como eram muitos, então era ela que tomava conta dos líderes, entende? Então ela ia, aí tinha 4 casais de líderes, eu e meu esposo, mais 3 casais, e ela levava ele para o retiro, porque ele era ainda, né, muito criança, 7 anos, então ele ia com ela. E ele era visitado no retiro, sabe? Falava em línguas, chorava. Você vê que não era gracinha. Você vê que não era por imitação. E você via nele... Gente, eu já vi o Davi fazendo propósito com Deus, Deus respondendo a oração do Davi. Eu vi isso acontecer. Eu já tinha saído pra cá, já tinha vindo pra cá, e ela contando um testemunho e pegando a anotação do que ele escreveu, e Deus respondeu. Orando por outra pessoa, intercedendo por alguém, Deus respondeu a oração dele. Assim, é claro que isso é nossa, né? Meu Deus, a criança tem que ser criança. Não tô falando que todo mundo tem que ser ele, não. Não existe padrão, amém? Não existe, Deus faz com cada um de uma forma. Mas sabe o que mais me choca nessa história? O que mais me choca não, o que mais me deixa admirada nessa história? Não é porque ele é uma criança cheia de espírito, mas é por causa do exemplo. Eu lembro uma vez ela falou pra mim, ela falou assim, sabe por que ele ama orar? Porque eu amo orar. Ela falou assim, ele me vê parando tudo dentro de casa quando Deus começa a falar comigo e fechando a porta. E orando e me desabando diante do Senhor e saindo de lá com o rosto iluminado. Ele vê a diferença. Ele fala, quando eu tô muito feliz, ele fala, mamãe, você estava orando? E aí ele quer orar também. Quer ter Bíblia, quer conhecer a Deus. Por quê? Porque eu vivo buscando isso. Ele vê o meu exemplo. Então, a gente vê que famílias que têm tudo
para ser uma família exemplar, não perfeita. Amém? Família perfeita só em comercial de margarina, gente. Pai e mãe perfeitos só em comercial de margarina. A gente não pode se cobrar a perfeição que nós só vamos ter na glória. Se permita errar, amém? Se você errar, irmão, Deus te dá a graça, o conhecimento, a capacidade de consertar. Tá? Então a gente não tem que se cobrar a perfeição não, porque nem Deus exige isso de nós. Ele respeita os nossos processos. Ele quer um coração arrependido. É isso que Deus quer. Um coração que se humilha, que se arrepende, que volta atrás. É isso que Deus procura. A Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então não que nós podemos, nós temos a permissão, mas isso vai acontecer, é inevitável. Nós iremos errar, como pais, como filhos, né? Mas nós podemos consertar. Então, nessas duas famílias que eu estou aqui falando para os irmãos, tanto na família de Davi, quanto na família de Abraão, essa paternidade, enfim. O que a gente pode pensar, né? Meu Deus, o que fez com que isso se repetisse? Como eu já tinha falado aqui. Para mim é muito claro. É o exemplo. Vocês acham, por exemplo, que Esaú ou Jacó, eles não eram feridos por causa da preferência? Claro que eram. Claro que Jacó era ferido porque não era preferido do pai. Mas ainda mesmo com a ferida, quando chegou a vez dele de fazer diferente, ele fez igual. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta. Por isso que quando Deus ele se refere a nós, irmãos, Jesus ele sempre se refere ao ser. E muito pouco ao falar. Eu acho incrível esse Jesus, porque ele sempre nos convida a ser, sabe? Tipo assim, por exemplo, quando tem lá aqueles fariseus, eu amo essa passagem, e ela também me assusta um pouco. Porque quando os fariseus estão lá orando, e Jesus fala com ele assim, fala com o pessoal que está assim, com o discípulo, fala assim, olha, eles já tiveram a recompensa deles. Quando você for orar, você vai para o seu quarto. Ou seja, eles já foram vistos, já foram reconhecidos, já falaram para todo mundo ver, já tiveram a recompensa deles. Era isso que ele queria. É isso que eles querem. Então, Deus nos chama a ser. Venha ser. Seja. Muito menos do que falar. Então, Abraão, Isaac, Jacó e anyway, né, o Davi com os filhos e tudo isso, Deus estava mais preocupado com o ser do que com o falar. Vocês não acham, irmãos, que esses homens, eles não ensinaram para os filhos o caminho do Senhor? Claro que ensinaram. E eu volto a dizer aqui também, porque eu sempre faço isso mesmo, em todas as pregações, porque eu não gosto de generalizar nada. Isso eu aprendi com a psicologia, graças a Deus, Deus me deu essa graça. Eu aprendi, eu não generalizo nada. Eu sei que cada um tem a sua história, né? Então eu não quero aqui generalizar. Não quer dizer, por exemplo, que porque Davi ensinou isso para os filhos, né? E aí os filhos foram lá e caiu e pecou no mesmo, porque os filhos de Davi nunca prestaram, que era uma tragédia, uma família horrorosa. Não, eles caíram, amém? Foi um pecado que eles cometeram, mas que infelizmente trouxeram danos irreversíveis. Tamar nunca mais foi a mesma mulher. Aminon morreu. Absalão perdeu o trono. Então a gente não pode dizer também que um erro não acaba com vidas. Amém? Então, eles ensinavam isso para os filhos. Eles ensinavam a boa palavra de Deus. Eles mostravam para os filhos o caminho correto. Vocês acham que Abraão nunca ensinou isso para eles? Mas era a fraqueza de Abraão. Vocês acham que Davi nunca ensinou para os filhos o caminho certo? Ainda mais que já havia lei. Era só eles conhecerem, buscarem o Senhor. Já tinha a Torá, eles sabiam. Eram ensinados, eu tenho certeza absoluta. E mesmo assim caíram no mesmo pecado por causa do exemplo. E aí eu fiquei pensando, Deus, né? A criança é como uma esponja, ela recebe tudo que o pai dá e aquela coisa toda. Mas e se a postura desses homens tivesse sido diferente? A Bíblia não diz se Abraão, por exemplo, se arrependeu do pecado da preferência, né, dessa marca da preferência que trouxe tanta tristeza, tanta divisão, na verdade, no meio da família. Né? A gente não sabe se um deles, ou Jacó, ou enfim, não fala se José preferia alguém. A gente não sabe se eles se arrependeram. Mas também a Bíblia não fala de nenhum momento de conserto.
E aí eu quero entrar no âmbito do perdão. O pastor Orlando pregou uma palavra sobre perdão maravilhosa lá em Londres. Porque ele falava o seguinte: quando você libera o perdão, e é a mais pura verdade, irmãos, não é porque você está liberando o perdão aqui que aquilo ali nunca mais vai doer. Não existe conto de fadas, não é uma farinha que joga na sua cabeça e você... Não. Existe um processo de cura. A ferida, ela pode durar um segundo. Uma palavra. Mas o processo de cura, muitas vezes ele é demorado. Como eu gosto sempre de falar, não generalizo nada. Pode ter pessoas que falam, liberei perdão, esqueci. Amém. Mas com a grande maioria não é assim. Comigo não é assim. Precisa de um processo. É dia após dia. O perdão, a disciplina, né? E você trabalha, você se deixa ser trabalhado por Deus para perdoar. E esses homens pediram o perdão do Senhor e eles receberam. Mas será que eles buscaram o perdão da sua família? E aí quando eu falo perdão, será que eles buscaram a cura da sua família? Se a Bíblia fala que o pai é sacerdote da sua casa, que a mãe, né, é a coluna da casa, e os filhos? São uma bênção, são como flechas, são como frutos, né? Que Deus me deu aquela palavra, glória a Deus por isso. Mas eles precisam ser, eles são como um jardim, eles precisam ser semeados. A ferida que como pais nós causamos, nós precisamos semear a cura. E não é pensando só neles não, neles principalmente, mas no reino. Isso é visão de reino. Pessoas saradas saram depois. Pessoas curadas levam cura para outros. Será, irmãos, que se Davi tivesse chegado para os filhos... Isso aqui é o meu pensamento, tá? Meu pensamento, eu pensando. Será que se ele tivesse chegado e falado assim: queridos filhos, o pai pecou. Pequei contra o Senhor e eu me arrependo, como ele fez com Deus, ele fez isso. Rasgou as vestes e tudo, ofereceu sacrifício. E ele falou assim: olha, o pai pecou, o pai errou, me perdoem. E olhasse nos olhos dos filhos e reconhecesse a fraqueza. Falasse assim: eu sou fraco, eu sou humano, mas em Deus, né, nós conseguimos. E olhasse para os filhos e pedisse perdão. Fizesse um conserto ali na família. Será que quando Aminon fizesse isso com Tamar, será que Aminon chegaria a fazer? Porque Aminon teve o exemplo. Será que Aminon chegaria a fazer caso esse erro tivesse sido consertado? E se mesmo assim ele fizesse, será que Absalão teria matado o irmão? Ou será que Davi, na sua humanidade, tomaria alguma previdência para punir aquele irmão? Porque é uma questão de justiça, ele merecia ser punido. Não estou falando de morrer, mas ele deveria ser punido pelo que ele fez com Tamar. Será que Davi não teria tido uma outra postura? Ou será que no seu íntimo ele pensou assim: eu não sou exemplo para cuidar disso. Eu não sou a referência para cuidar disso não. Já errei nisso, porque Davi matou o marido de Batseba por causa do adultério. Então ele poderia pensar: eu sou o menos indicado, eu não tenho moral para corrigir meus filhos e minha família nessa situação. E será que quando, por exemplo, na família de Jacó foram se manifestando as preferências, quem ia corrigir quem? Como que eu vou corrigir? Como que Jacó ia corrigir as duas? Se Jacó também foi ferido e ele também preferia uma. Como que ele ia ir preferindo a próxima geração que também ia ter a marca de preferência? Como ele ia preferir corrigir os filhos? Corrigir os filhos que tinham inveja de José, corrigir José. Como que ele ia fazer isso se ele também exercia preferência o tempo todo? Então, qual é a palavra que eu posso trazer para os irmãos? A gente não deve brincar com esses comportamentos. Sabe qual deve ser a nossa postura? Conserto. Isso fecha brecha. A gente mostra a nossa humanidade para os nossos filhos. E ao contrário do que os irmãos podem pensar, né? A criança, ela tem ela é sujeita, né? Ela tem essa atração de se sentir culpada por tudo que acontece de errado no âmbito da família. Ela pensa que tudo de alguma forma é culpa dela. E aí quando o pai expõe a sua fragilidade e devolve para Deus a glória, você está ensinando a glória do perdão, que Deus pode perdoar, que Deus vai perdoar, que Deus vai sarar essa ferida. Você está ensinando para o seu filho o caminho do perdão. Quando ele pecar, ele vai lembrar do seu exemplo.
E por incrível que pareça, aquilo vai perder a força. Como eu venho de uma família, como eu já falei, que é emocionalmente bem desestruturada, e eu passei por muitos, inúmeros durante a minha infância, momentos terríveis. Mas eu me lembro de um momento, que a pessoa, o sujeito que sempre estava ali ferindo a minha identidade, me colocando para baixo, em um momento onde foi o ápice do absurdo, uma situação totalmente absurda, que não tinha por que aquela pessoa me agredir daquela forma. E aí naquele momento, por causa da reprovação de todo mundo que estava perto, depois aquela pessoa saiu comigo, e falou comigo assim: me perdoa, eu não devia ter feito isso com você. Olha, irmãos, eu já tive, igual eu falei, eu tenho milhões de lembranças nas quais eu já fui 100%, irmãos, eu faço 100% sarada. Um processo, Não parece, não, eu tenho quase 30, tá? Tem 26. Não parece, parece uma menininha. Fala que parece, gente. Parece. Obrigada. Ficou todo mundo olhando pra mim assim, eu pensei, nossa, será que não parece? E eu fiquei, assim, mas eu tive muitas experiências durante a minha adolescência e tal, e assim, muito pesadas no âmbito da família. E aí, ainda que eu tivesse milhões de coisas para lembrar, antes do meu processo de cura acontecer, do Senhor me tratar, essa era a única vez que eu não tinha mágoa antes de ser curada. Que agora eu não tenho mais. Mas antes, essa era a única coisa que eu lembrava na minha infância, que eu pensava assim, eu perdoei. Porque é necessário fazer esse caminho de volta. Não é errado mostrar a nossa fraqueza para os nossos filhos. O certo é demonstrar a fraqueza quando a fraqueza é manifestada no âmbito da família. E aí depois você devolve isso para Deus. Você fala, mas o Senhor pode perdoar a mamãe. Mamãe vai orar, o papai vai orar. E o Senhor vai me perdoar. Aí você pensa assim, nossa, mas é só quando eu bater muito no meu filho? Ou então quando eu cair, meu marido cair no pecado de adultério? Misericórdia, irmãos, não é isso não. Isso também se acontecer, porque o Senhor, a cruz foi para todo tipo de pecado. Glória a Deus por isso. Mas eu falo até mesmo de uma fofoca, de falar mal de alguém perto do filho. Eu tenho um outro exemplo a dar, não sou mãe não, mas eu sou boa de exemplo. Porque a gente sempre eu vejo o comportamento e consigo identificar. E é uma criança muito querida, que um dos pais tem um problema muito sério com a língua. Muito sério. E aí não é ninguém da igreja, tá, irmãos? Amém? Não é mesmo, diante de Deus. Não é mesmo, diante de Deus. Estou no altar do Senhor falando diante de Deus. Não é possível que os irmãos vão acreditar em mim. Não é ninguém da igreja, não. Mas é uma criança muito querida e um dos pais tem um problema muito sério com a língua. E agora que essa criança está tendo esse comportamento, essa criança está tendo um pouquinho da maturidade, está começando a absorver, ela está exatamente na fase que a criança começa a absorver essas coisas. E eu comecei a ver o mesmo olhar nela. O mesmo olhar que um dos pais tem para com os outros, eu comecei a ver ela olhando também. E um ser inocente. Mas é porque para ela isso é certo, irmãos. É o padrão que ela vê. Como isso é sério. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre e fazer a diferença na nossa casa. Porque assim como a família de Abraão foi chamada para receber o Messias, para ser o povo que ia receber a salvação na terra, assim as nossas famílias são chamadas também, para ser luz. E quais são os pilares da família? A Helena Tanuri fala muito isso, eu já vi uma pregação dela falando isso sobre casais. Mas aqui no relacionamento pai e filhos, o pilar é a honra e o respeito. E o respeito, ele é mútuo. Então, devemos, amém, fazer esse conceito. E eu queria falar um pouquinho das fases na infância. Não porque... na verdade, eu queria falar um pouquinho dessas fases, porque tem muitos pais de criança, e eu acho isso tão válido, sabe? Porque depois dessa fase, a criança amadurece a partir daquilo. E para refazer, se você não refaz na hora, ou se você não refaz em casa,
o processo de maturação que vem quando a adolescência acaba e você já é aquele indivíduo ali por completo, e até o seu corpo mesmo já amadureceu por completo, para refazer, irmãos, é só o Senhor. Que eu falo para os irmãos, olha, eu não estou aqui desmerecendo, né, a minha profissão não, mas, olha, é um trabalho muito penoso, muito difícil, sabe? Eu tinha, por exemplo, um esqueminha ali, né, uma coisa na minha personalidade tinha sido formada por causa da infância, que foi bem traumatizante, e anos de terapia eu tive que fazer para conseguir identificar tudo e para conseguir... E com o processo em Deus, ele é mais profundo, né? Não que seja do dia para a noite, mas ele é bem mais profundo. Amém? Não desmerece não, porque quem puder faz terapia, que é uma bênção. Mas quando a gente conhece, é mais fácil a gente lidar. Então existe uma teoria, eu não vou ficar usando termo nem nada, né? Mas existe uma teoria de um psicólogo, cientista, famoso, já até faleceu, mas ele fundamentou muito isso. E é o Jean Piaget, também tem um pouquinho de Freud, apesar que é duas teorias um pouco opostas, mas os dois falam do desenvolvimento humano e principalmente da criança de uma forma muito importante, né? Por exemplo, de 0 a 2 anos, né, que é a primeira infância, um chama de primeira infância, o outro chama de fase sensorial, que é quando a criança nasce, que ela é movida por tudo que ela sente, porque o mundo é estranho para ela. Né? De 0 a 2 anos, quando é um bebezinho, por exemplo, ela nasceu e é como se ela estivesse no mundo escuro. Não é verdade? Ela tá, imagina, um baby, né? Um nenenzinho quando nasce. Quando o baby boy chegar. Vai ser tudo novidade. Ele não tem consciência nem de que ele é um indivíduo. É um ser completamente vulnerável. E o que é a única coisa que estimula essa criança? A fome, né? O fazer o cocôzinho lá, sentir o alívio de estar limpinho, não sentir dor, é a dor, é a fome. Então, é o sensorial. É isso que estimula a criança quando ela nasce, quando ela vem. Aí, depois do sensorial, tem o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos. No pré-operatório, a criança começa a repetir as coisas que ela vê. Então, por exemplo, ela aprende a dar um tchau, ela aprende a falar, ela aprende a usar o banheiro, mas ela faz isso não porque o cérebro dela está maduro para fazer, porque ela tem maturidade para fazer, porque ela tem motor para fazer. Não, é porque ela é pré-operatória, ela ainda não está operacionando isso com toda a capacidade que ela pode, ela está aprendendo, está fazendo, copiando. E o operatório, que é de 7, 10, 11, que aí a criança já começa, dos 7 aos 12, a começar a absorver a realidade que está à volta dela. Tanto é que quando a gente até se lembra de coisas da nossa infância, 5 anos e tudo, mas são coisas muito vagas, eu tenho memórias muito vagas. As minhas memórias mesmo de traumas, elas vêm depois dos 7. É incrível. Quando eu li a primeira vez, eu falei, e foi exatamente o que aconteceu dos 7 aos 12 que trouxe todos os... Como o pastor Orlando fala? A alma troncha, né? Todas as minhas troncheiras, né? Dos 7 aos 12, sabe? Então, nós precisamos ter cuidado, porque é nessa fase que eles absorvem, mas tem um porém. A memória é algo que não se perde. A memória é dividida em níveis. Então, tem um nível da sua memória que você simplesmente você não tem acesso a ele, mas ele está lá. E aquilo que aconteceu estimula você a fazer. Mas imagina, se você está num processo de maturidade, num processo de transformação, você está sendo formado. Quando você chegar a 12, 13 anos, que você já está formado, que é só você amadurecer isso, que está terminando de amadurecer, as estruturas já estão lá. Olha o perigo. Quando você tem um fruto numa árvore, aí ele vai, começa a nascer, aquele negocinho, aí formou, só tá verde. Mas ele já é aquilo ali, já é. É só amadurecer para ficar docinho, né? Ter um gostinho. Então olha como é perigosa essa fase do 0 aos 12 para nós como pais. E como foi perigosa para nós? Para mim foi terrível. Falo de verdade. Mas o Senhor tem misericórdia, amém? E Ele entra com a gente, sabe? Ele nos traz, nos dá o acesso, irmãos, ao conhecimento, para que a gente derrame cura na vida das nossas crianças. Para que elas sejam crianças saradas.
Então o que a gente pode chegar no meio disso tudo? Sabe, qual é a conclusão que nós podemos chegar no meio disso tudo? Se a criança parte, por exemplo, dos 7 aos 12, é onde ficam, né? As ausências ficam mais difíceis de serem suportadas. Sabe? As palavras têm mais peso. Por quê? Porque agora ela já não está mais no pré-operatório. Ela está aprendendo a fazer porque ela está começando a funcionar, mas nem ela entende o que é aquilo direito. Não, agora ela está fazendo porque ela sabe fazer, ela quer fazer. E aí ela começa a absorver, né? O que nós podemos fazer com isso então? Qual que vai ser a saída que Deus nos dá? O conserto, irmãos. É como eu falei ali no começo, quando eu falei do perdão que o pastor Rolando falou. O primeiro passo para que uma ferida seja sarada, ainda mais dentro de casa, é o conserto. É o primeiro passo. Porque a ferida é feita, o perdão é liberado. Amém. Mas sabe, quando você se torna vulnerável, não tenha medo de ser vulnerável diante do seu filho. Porque ele pode sim te honrar e te obedecer. É dever dele, é mandamento do Senhor. Mas se você plantar isso desde a infância, você vai colher isso com tanta facilidade? Qual é a dificuldade, por exemplo, né, lembrando do Davi, que o Davi tem de orar e de buscar e de ler a Bíblia? Nenhuma. Porque ele tem um exemplo dentro de casa, dos pais que amam a presença do Senhor, que passam horas orando em casa. E aí? Como que essa criança vai ter alguma dificuldade? Para ela é o máximo. A mãe entra triste e sai feliz. Eu quero também. Nós precisamos do conserto. Nós precisamos de olhar para nós. Pedir ao Senhor, Deus, me ajuda a ser um pai e uma mãe melhor. Me ajuda a identificar os pecados familiares que eu tenho trago para dentro da minha casa, porque fizeram comigo e inconscientemente eu faço com os meus filhos. Senhor, tem misericórdia, se arrepender e consertar. Eles entendem, tá? Se você chegar e falar, perdoa o pai, perdoa a mãe, nós vamos orar juntos. A mamãe fez isso, lembra aquela vez? Né? A mamãe teve dificuldade para perdoar. Ah, claro, né? Tem coisa que o seu filho percebe, tem coisa que a criança nem percebe, no sentido eu falo de coisa menor, de alguma desavença entre alguém. Mas se a criança percebe, é hora de chegar e confessar o pecado, pedir perdão, falar, Deus vai dar a graça para a mamãe ser melhor. Nós vamos colher o fruto disso. Às vezes é muito difícil a gente olhar e pensar, mas será? Mas aí quando a gente colher o fruto, sabe? A Bíblia fala o seguinte, aquele que planta chorando, colhe, volta sorrindo. Aquele que se humilha será recompensado. A obediência precede a honra. E isso não funciona só nas nossas outras coisinhas e os outros planos que a gente tem, mas no nosso relacionamento pai e filho também. Se você obedece a Deus aqui, ó, nesse preceito, você vai colher a honra depois. A obediência precede a honra. Amém? E é só assim que nós vamos conseguir educar as nossas crianças nos caminhos do Senhor. Glória a Deus pela palavra dele. Porque Deus, ele tem nos tratado como família. Deus, ele tem levantado a nossa igreja. Gente, eu tenho certeza absoluta que essas crianças da Fé em Glória, tanto aqui quanto de Lopes, Deus tem um propósito com essas crianças. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sei ainda ao certo, mas meu coração chega a queimar. Até porque Deus não tem que me revelar tudo que vai fazer, né? Mas eu olho para elas assim, meu coração queima. Lá em Londres eu olho e falo, Deus, olha essas crianças. Vamos tratar dos corações delas, porque ela é a geração de João Batista, que vai anunciar, que vai abrir o caminho para que Jesus volte, que vai trazer o avivamento para essa nação. E o avivamento não é só de vem Deus e Deus cair, não, é de obediência, de uma geração que onde está tudo perdido lá fora, eles são diferentes e eles têm vida verdadeira dentro deles. Eles são cheios da palavra, eles amam o Senhor, mas feridos não, irmãos. Então ferido não pode amar a Deus? Pode sim, pode amar a Deus, mas Deus tem o padrão dele para nós e é isso que ele quer nos dar. Então sejamos pais ousados, amém? Porque é só quem é ousado, corajoso, que tem a coragem de chegar e falar, eu errei, filho, me perdoa. O pai vai tentar ser diferente. É assim. E eu não estou aqui só querendo falar, você é escambado de pai ruim. Não. Às vezes, a gente também foi muito ferido nas nossas emoções. Nós somos feridos na nossa estrutura, sabe?
quando está tudo começando a ser formado lá atrás, e aí a estrutura já estava lá. Conheceu o Senhor, mas a coisa já tinha desandado na formação de quem você é, na formação de quem você acredita que você é, no filtro que você olha para o mundo e para as suas relações, já estava tudo, a estrutura já estava toda errada. E aí formou uma família, às vezes sem querer deposita isso no filho. O que eu faço, Amanda? Procurar ajuda, irmãos. Não estou falando só de terapia, não. Estou falando do Senhor. Fala, Deus, me mostra. Me mostra. Gente, Deus mostra, tá? Eu falo porque eu sou prova viva. Se você falar, Deus, por que isso está desse jeito? Me mostra. Som do meu coração. Deus vai revelar o porquê. E você fala, Senhor, me mostra a raiz. E Deus revela a raiz. E dói, tá? Dói. Porque a gente encontra algo que às vezes a gente até repudia nos outros. E a gente vê que a gente é também. Mas o Senhor traz cura e restauração. O segredo está na obediência e no amor à palavra. Porque a palavra nos transforma. Amém? Os irmãos podem dar uma glória a Deus pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Pastor, vem cá.